sobre a revista, que também acontece com a Carta Capital, com a Piauí e todas as outras, ela joga todo o seu ódio. Essa possibilidade de usar uma personagem, no sentido grego da palavra bronsaioson, personagem, bronsaioson, da tragédia da comédia, é uma maneira de eu dizer tudo o que eu penso. Mas aí funciona como serviço de atendimento ao consumidor. Toda pessoa que está do outro lado da linha, quando acontece você ter uma pessoa do outro lado da linha, como eu já tive a experiência, é a pessoa que diz que meu problema com o banco, eu tenho toda a razão. E ele me dá toda a razão. Ele diz, nossa, vocês viram? Me mandaram um cartão que eu não pedi, eu recusei, eu quebrei, eu liguei, agora estão cobrando? Não, o senhor tem toda a razão. Como é que vocês estão cobrando uma coisa que eu não quero e não pedi? É crime enviar para quem não quer. Não, o senhor está coberto de razão. Só que ele não decide nada. Ele é alguém feito para me ouvir. Ele é mais terapeuta do que um funcionário da instituição. Ele dá toda a razão. E quem pode decidir, não me escuta. Então eu fico feliz que eu fui atendido. Meu narciso está satisfeito, eu xinguei o atendente. É a pessoa que decidiu que vai continuar mandando o cartão e cobrando, mesmo que você não use, está em outro patamar. Assim não é uma ditadura, é uma democracia que torna impotente o cidadão. Vocês podem dizer o que quiserem de Lula e de Moro, não vai mudar sêmen algum de nada. Quem não entendeu, pergunta um pouquinho essa parte. Não vai mudar sêmen algum. Vocês podem dizer que o Supremo, esse ministro é um horror, o ministro vai continuar, claro. Mas vocês podem manifestar opinião. No nazismo, no Brasil de Médici, não podia. O que era melhor? A democracia de massas, estudada por Elias Canetti. A democracia de massas, prevista por um conservador como Tocqueville, a revolução atacada por Burke no seu livro, sobre a Revolução Francesa de 1790, a revolução, quer dizer, o livro de 1790, a revolução não precisa mais acontecer, porque a liberdade é total. E a liberdade total pressupõe que você se transformou num ser impotente, cujo direito maior é até o dia 30 em pegar seu imposto de renda. Aí você pode fazer um grupo de WhatsApp, isso é um horror. Você pode fazer ativismo de sofá. É um absurdo o que fizeram com a vereadora Marielle, é um absurdo. A execução dela do motorista é um assassinato como tantos, mas único. Igual a todos, mas simbólico. Execução. Então você põe no seu grupo, você pode ir à rua, você pode fazer o que quiser, pode até impedir o trânsito. Não? E vai voltar para casa. E as milícias vão continuar controlando o Rio de Janeiro, fazendo o cidadão do Rio lamentar o dia que o tráfico perdeu lugar para a milícia na comunidade. Quer dizer, já estamos escolhendo tiranos, né? Nossa, que saudades daquele tirano. Como diziam os administradores do Brasil Colônia, depois de mim virá aquele que me fará grande. Não? Então, não gostaram de Figueiredo, veio Sarney. Odiaram Sarney, raiou a democracia. Como? Então, vou parar por aqui para não suscitar debates mais acalorados. Então, acho que o excesso de informação e a fantasia de que a opinião individual tem alguma relevância, ela talvez seja a grande ilusão da nossa época. Nunca tivemos tanta liberdade e nunca fomos tão inexpressivos como somos hoje. É quase que a ditadura perfeita, como se falava do México, em que um presidente a cada 7 anos é substituído por outro sem nunca quebrar a ordem democrática e sem nunca ouvir o povo, sem nunca fazer uma eleição honesta. A ditadura de um partido, o PRI, que se estendeu por 70 anos, é chamada ditadura perfeita. Uma ditadura com eleições regulares, constantes, no qual você pode a cada 4 anos votar no seu candidato e pode fazer campanha, fazer camiseta, ir para a rua, agitar a bandeira, não muda nada. Não é ceticismo contra a atuação das pessoas, é ceticismo contra a estratégia que estão usando para fazer a pessoa se sentir empoderada. Dando um exemplo bastante forte, nunca tivemos uma legislação tão forte contra a violência contra a mulher e nunca os números foram tão preocupantes. Quer dizer, a Lei Maria da Penha talvez só tenha trazido à tona um feminicídio sistemático a esse respeito. Então, é isso, pode ser
E tudo isso também tem a relação com uma coisa que tanto conservadores como pessoas críticas gostam de dizer, uma mania da era líquida, segundo Bauman, que é a mania de que todos devem ser felizes. E que isso está tornando o mundo inviável, já que antes as pessoas se acostumavam a não ser felizes. Agora todo mundo quer ser feliz. E que isso é impossível para 7 bilhões e meio de pessoas. E eu tenho que convencer os infelizes de que eles não precisam mais de um grande irmão, não precisam mais de um panóptico, usando a expressão Foucaultiana, eles precisam internalizar o repressor, o que foi brilhantemente representado aqui no episódio Departamento de RH, que foi o episódio Somos uma Família, vamos escolher tudo isso e todo o discurso que acompanha isso. Outra questão? Alguém? Gentileza. Eu ouvi ontem, o São Paulo deu uma entrevista em Paris e ele foi perguntado, enfim, sobre o momento político, o que ele acreditava em relação a o que ele via como resultado das eleições e tudo mais. E aí ele falou exatamente um pouco disso que você acabou de falar, que é a eleição, eu não acredito que vá haver eleição, essa eleição que a gente imagina que deva acontecer, exatamente porque, se é que eu entendi exatamente. Porque estão colocando pra gente quais são os candidatos, e falar, vai ter eleição, vai aparecer candidato, né? Se é que você se sente à vontade de falar sobre, assim, você concorda com isso? Esse momento de ditadura perfeita? Porque, pelo que ele disse, foi exatamente essa invocação da ditadura perfeita. Comecei a dar aula em 82, isso que acredito mais ou menos que algum candidato que fosse contrário àquilo que ele acredita que tomou o poder hoje seria gentilmente eliminado, seja via judicial, seja por uma outra via. Ele até citou, por exemplo, um exemplo concreto, assim, Bolsonaro. Então, Bolsonaro não é ele dizendo, tá? O Bolsonaro não é o candidato, ele na verdade ele é um candidato que está ali para suscitar outra discussão, não que ele será efetivamente o candidato. Aí saiu, inclusive, uma pesquisa sobre a qualidade da candidatura do Bolsonaro, especificamente, na internet e na rua. Como é diferente, entendeu? Na internet, quanto poder ele tem na internet é muito diferente da realidade, né, na rua, esse cara na rua. E aí ele citou, por exemplo, Bolsonaro, e aí falou, todo mundo que estiver, que for falar algo contra, vai ser impedido de alguma forma. Não falou nome, então, ok, aí é o Bolsonaro ele equipara com a Marine Le Pen. Isso. Ele acredita que o Bolsonaro é essa figura tal qual a Marine Le Pen foi na França, que qualquer candidato que chegasse ao segundo turno ganharia. Mas é possível que, historicamente, a extrema-direita nacionalista, representada em parte por Bolsonaro e em parte pela família Le Pen, tenha aquele número histórico de 6 a 10%, e que em época de crise profunda chegue a 30%. Isso vale também para a extrema-esquerda. O que resolve a política brasileira é um imenso centro inorgânico, na forma de plasma, que fica polarizando para continuar onde sempre esteve. São aqueles que começaram seu poder com Tomé de Souza em 1549 e hoje ainda estão controlando o Congresso. Não são aqueles que ficam defendendo ou o militarismo ou defendendo a reforma agrária. São aqueles que ficam levando o projeto político no rema-rema tradicional, na maneira como é feito. Mas você toca em uma questão muito mais grave. Eu acho que a maneira de comunicar, a maneira de representar, a maneira de votar está em um profundo colapso de relevância no mundo contemporâneo. A nossa maneira de pensar partidos e eleições nasce de uma proposta iluminista e liberal, que foi acrescentada pelos movimentos sociais do século XX, mas ela é profundamente antiga. A pergunta é, não seria melhor, como hipótese de um laboratório, um brainstorming, que uma sociedade inteiramente plugada, que a decisão fosse mediante um grande grupo de WhatsApp nacional, que as pessoas, ao invés de darem bom dia nos grupos de WhatsApp, haveria a proposta, hoje devemos reservar quantos por cento para a educação?
pessoas apertariam. Essa não seria a vivência da democracia grega direta, na Ágora, votando, na Acrópole, votando diretamente, como previu Aristóteles, como a democracia em Nápoles. Ainda tem sentido eu votar em um representante? Ainda tem sentido essa pessoa exercer um mandato de 4 ou 8 anos? Ainda tem sentido, numa sociedade que se torna cada vez mais capilarizada do conhecimento, alguém pode resistir à investigação sobre sua vida? Alguém pode resistir a isso? Porque no passado resistia porque os grandes políticos não tinham sua vida revelada. Era tudo feito em uma política de gabinetes. É possível hoje, ou existe essa teoria conspiracionista, e por conspiracionista eu não digo ruim ou errado, porque algumas conspirações são verdadeiras em história. Mas a política conspiracionista que não tem importância nenhuma, ou se você diz isso e outra pessoa não, isso é bobagem, diz outra coisa, nós não estamos nesse afogamento de dados que impede de qualquer forma, vou usar outra palavra difícil, epistemológica, no sentido de ter acesso à verdade, de ter acesso ao que é verdadeiro. E a pergunta mais grave, alguma dessas coisas, eleitorais ou não, alteram a estrutura social? Ou seja, haver Trump ou haver Obama no poder alterou a sociedade norte-americana? Trump é super antipático, Obama é super simpático, os dois mantiveram Guantánamo. Quer dizer, para quem era contra Guantánamo, como eu sou, e que apoiava, sem nenhuma relevância, que a promessa do Obama de fechar, e durante 8 anos não fechou, ou bombardeou o Afeganistão e bombardeou o Iraque. Então a pergunta é, claro que Obama é a pessoa que eu quero levar para um passeio no Ubatuba. É claro que Trump, que eu não gostaria nem de chegar perto. Agora, na prática, qual a diferença? Qual a diferença social para a nossa estrutura, que pensa centro-esquerda, centro-direita? Qual a relevância de ter partidos de esquerda, à medida que esses partidos permitiram maior lucro histórico dos bancos privados brasileiros? O lucro mais forte dos bancos privados brasileiros ocorre no domínio de governos ditos de esquerda. Qual é a mudança em relação a Sarney, em relação a isso? A única resposta que eu posso dar é que um político que seja partidário de coisas como xenofobia, racismo ou misoginia autoriza os loucos. Ou seja, mais gente vai ter coragem. Não é que ele produz os loucos, mas ele serve de modelo para chancelar. E aí isso pode aumentar a violência. Mas na prática que você toca, eu não tenho resposta. Que tipo de política deve existir em um mundo cuja base total é diferente daquela do século XIX e XX? Que tipo de política? Estamos diante da maior participação histórica da sociedade brasileira. Lembro que na República Velha o presidente é eleito de 2 a 4% dos eleitores. Hoje, dos 210 milhões de brasileiros, talvez mais de 170 milhões tenham direito ao voto. Então, nunca tivemos tanta abertura. Não existe censura formal. E não obstante, vivemos melhores ou mais livres? Essa é uma pergunta complicada. E aí o Bauman, no seu último livro publicado, Retrotopia, diz que o drama desse momento é que, não tendo utopia de futuro, nós começamos a idealizar o passado. Ou seja, como era bom naquele período que todo mundo se respeitava. Que é uma coisa que eu já disse em palestra, eu aprendi isso na infância. Minha avó é imigrante. E ela dizia, na minha juventude se respeitavam as pessoas. Eu disse, qual? Você fugiu da Alemanha, Segunda Guerra. Não, todo mundo vivia no Auschwitz, Birkenau, Treblinka. Não, todo mundo se respeitava, porque ela inventou um passado utópico, onde ela era jovem e que todo mundo se respeitava. E como ela não se adapta a esse mundo violento, ela recusa a violência da juventude dela. Apesar dos nossos esforços, ainda não matamos mais do que na Segunda Guerra. Estamos tentando, mas ainda não conseguimos. Mas são questões todas suscitadas, gente, por uma obra ficcional fundada no sentimento nacional de ódio. Ou seja, o que nós fazemos aqui é exatamente pensar a partir de uma obra de arte, uma peça de teatro. E isso mexe com a gente. Eu acho isso fascinante. Então, uma parte da minha esperança é isso, é pensar nisso. Como ontem na Sala São Paulo, só música brasileira, 2 pianistas ótimos,
tocando desde Radamés Inhata ali até Pixinguinha, desde Cartola até outros. Ou seja, ali todos se sentem compartilhando um código cultural em comum. E não existe mais Petralha e Coxinha. Existem brasileiros que gostam de música. Não é que a música vai ser a nossa liga, não é que o teatro vai ser a nossa liga, mas vai permitir a gente sair da exclusão do outro como cidadão, pensar o outro como possível. Mas, por gentileza. Eu queria falar rapidinho. Claro. Primeiro, parabéns. Aos atores. Foi incrível. Arnaldo, mais uma vez. Suas palavras, suas ponderações me ajudaram a pensar muito melhor como sujeito histórico. O meu tempo ajudou a pensar em tudo. Uma das coisas que eu sempre penso que talvez falte para a gente, não só o ensino de história, legitimado, que ajude a entender o conceito da história das ideias e como elas se legitimaram do que nós defendemos, inclusive, com a bandeira do Brasil, com esses símbolos, o que é que nós estamos defendendo, como dizendo que a Petrobras é nossa, o que é que nós estamos defendendo, dizendo que o amor pode ser de um jeito ou de outro, fora as questões de direitos humanos, que parece que todos nós que estamos aqui concordamos que essas são indiscutíveis e são a base de nossa civilidade. Eu acho que falta para a gente a discussão de como as ideias políticas e sociais se legitimaram e o que é certo e errado dentro delas. Para mim, por exemplo, hoje cai um pouco do espírito ou do significado de nacionalismo que todo mundo defendia. Talvez tenha que se ressignificar para pertencimento mais do que nacionalismo. Pelo que eu entendo, o nacionalismo também levou muitas nações às guerras terríveis. E eu acho que nós, brasileiros, nos condicionamos a não entender muito bem como nada funciona. Como decidir o que é um político, o que é que nós estamos defendendo além dos direitos humanos. Isso é que é a minha pergunta, no sentido que eu acho que a gente precisa se perguntar, e se você puder dar alguma luz nesse sentido. Os direitos humanos são a base de todas as coisas que a gente quer que caibam dentro da lei. A arte pode nos ajudar a entender as nossas inquietudes, a nossa alma moral, aquilo, como eu digo, aquilo que eu digo sempre, eu achava que eu era louca, não, eu não sou tão louca, eu li Fernando Pessoa, eu também é um pouco, me salvou, me salva de umas loucuras, me salva pela legitimidade também de projeção para uma sociedade do que eu penso, eu escolho meus ídolos pelos que eles dizem por mim. Mas até então, eu também sou um sujeito histórico do meu tempo e não consigo me libertar de vários pensamentos que foram legitimados para mim, então eu venho inconsciente do que é certo, do que é errado, por que eu defendo meu país, por que eu defendo um sistema que a gente mal sabe como se chama comunismo, a gente defende, fica uma confusão entre comunismo e socialismo, a gente mal leu sobre isso e nos colocamos em lados absolutamente opostos, quando nem entendemos qual é o sistema econômico de fato que pode diminuir as desigualdades, que é essa sempre a busca além dos direitos humanos. Portanto, para a gente, como sujeito histórico, resta entender como as ideias foram legitimadas. Nesse sentido, as ideias, como um todo, do sistema político, do que é ser mulher, você cita a Bíblia, quando você cita a Bíblia, ilumina. Por que eu penso desse jeito? Por isso. Porque eu li a Bíblia, porque eu fui educada como católica. Cada vez que eu descubro um fato dentro da história das ideias, eu me liberto. Eu me liberto de ser representante de uma ideia que eu nem sabia que eu não acreditava nela tanto assim. Então, eu acho que a ideia de nacionalismo, de progresso, de ordem e de desigualdade social se confunde quando a gente não consegue entender, de fato, o que fazer com o que a gente sabe e aplicar isso dentro da democracia. O que é que nós estamos defendendo? Não sei se eu me expliquei. Posso só fazer uma parte para responder, porque você falou da ordem do progresso e eu fiquei, daí é uma viagem minha, né? Eu fico às vezes pensando, será que a gente não está vivendo quase que um neopositivismo? Né? Isso. Porque eu penso no Auguste Comte, por exemplo, né? Nessa coisa do que é natural, a aplicação de leis físicas para o humano. Os discursos de ódio passam por aí, né? Bom, o cara é gay, é antinatural. Né? A coisa do transgênero, enfim.
E isso tudo culmina, então, com a criação de um sistema de leis absolutamente rígido, necessário, né? E para nos proteger de alguma forma de algo, como você falou, que você nem sabe direito o que é. Então, pouco se fala disso, mas a bandeira está posta aí, né? O lema está aí, ordem e progresso. Será que a gente não está atualizando de uma certa forma isso? Acho que as falas de vocês podem ter pelo menos duas conclusões breves. A primeira é que o estudo de história ele tem uma maravilha para as pessoas. Ele, em primeiro lugar, desconstrói a ideia de natureza. Então, quando você entende que nós temos valores, eu posso compartilhar desses valores, mas são valores construídos historicamente e artificialmente, isso vai permitir à pessoa, por exemplo, que esteja dentro de um discurso de gênero, que ela entenda que se ela está angustiada por não sentir uma identidade de gênero clara, ela tem que entender que a construção de gênero é uma construção histórica. Por exemplo, eu não posso, seguindo o caminho dos estudiosos do gênero grego, eu nunca posso dizer se os gregos eram homossexuais, porque não havia essa categoria. Os gregos não são héteros, não são homossexuais, os gregos são sexuais. A categoria de gênero, a palavra, no sentido pejorativo de doença homossexualista do século XIX, a categoria de gênero é uma construção, a categoria de família é uma construção. Quando se lê a história da vida privada do Filipe R.S., que eu já citei, ele demonstra que o patrício romano, por ser um homem poderoso, por ser um homem importante, na relação sexual sempre vai ficar por baixo. E é a mulher ou o homem que tem a relação sexual com ele que vai ficar por cima se esforçando. Na nossa construção de identidade masculina, o homem macho alfa vai ficar por cima. Então, até nessas coisas bobas, nós construímos essa identidade a partir disso. Quando Suetônio escreve a vida dos 12 Césares, ele lança uma acusação contra Cláudio muito pesada. Cláudio é tão estúpido, ele chama de abóbora, né? Apoloquintosa. Cláudio é tão estúpido, Cláudio é tão limitado que é o único César que só gostava de mulheres. Esse era o sinal claro que ele era um homem sem visão, era um homem limitado. Aí você lê isso, século II, e você entende que até isso mudou, o que torna um homem virtuoso. Né? Cláudio é tão limitado que era heterossexual. Tamanha a incapacidade dele de olhar os problemas num sentido mais amplo. Bem, a história te traz à tona a construção de coisas que vão da propriedade privada ao modelo de aula que nos caracteriza até hoje, que é para formar operários e soldados, carteiras afiladas, autoridade, conteúdo e avaliação. A história faz isso. Quando se volta ao nacionalismo, aquele que é dito desde o século passado como o último recurso dos canalhas, também a história vai te dar evidência. Peguem essa bandeira, que de alguma forma incomoda até que o professor de moral cívica, então peguem peguem essa bandeira, né? Existe um povo que, perguntando como Castro Alves, né? Quando Dom Pedro encomenda ao artista francês da missão em 1817, quando encomenda deve ter uma bandeira, ele dá ordens claras. O que deve ter uma bandeira do jovem país que Debré vai desenhar, que é muito bonita esteticamente? Em primeiro lugar, o verde, próprio da dinastia de Bragança, a cor da casa dele. O verde é a dinastia de Bragança. O ouro, a dinastia de Habsburgo, já que nossa primeira imperatriz era austríaca Habsburgo. No centro, não como a República colocou, no centro a coroa de Dom Pedro, um ramo de café, um ramo de tabaco. E a coroa de Dom Pedro no centro, dizendo: a minha família e a minha coroa pré-existem no Estado. Esse não é o Brasil, esse é o meu reino, vocês são meus súditos. Então essa bandeira que alguma tia em algum momento inventou, que o verde são nossas matas, em algum momento foi inventado por uma professora, porque não é. Os alunos perguntam por que o losango é o símbolo do feminino, eles não têm a menor ideia. O losango é feminino e o retângulo é masculino. Quando a República é proclamada um golpe, assim como o Império foi um golpe, República é um golpe, o Brasil é um país praticamente só de golpes, se coloca o céu do Rio de Janeiro de 15 de novembro de 1889, coloca-se o dístico positivista
e colocam-se na época os 20 estrelas, hoje 27. Essa construção Hans Donner criticou, porque ordem e progresso estão para baixo. Hans Donner diz que do ponto de vista do design tem que estar para cima para puxar o país para cima, que isso é um equívoco de design, que deveria estar ordem e progresso para cima. Por isso que o Brasil é pessimista. A bandeira passa uma ideia. O nosso Congresso, que não tem nenhum tema relevante a tratar no momento, tem um projeto de lei para escrever ordem, amor e progresso. Projeto de lei muito apoiado por fábricas de bandeiras, porque a mudança vai provocar a substituição de todas. Ora, os símbolos nacionais, constituídos como um projeto, especialmente do século XIX, eles são vistos como um projeto de controle das pessoas. Mas nós podemos, historicamente, refundar o impacto em que, de fato, eu faça da existência do Brasil, que tem uma língua em comum e uma história em comum, eu faça disso um ponto para redefinir esse pacto de nacionalidade. Não no sentido 19, que exclua o outro, nem que seja agressivo, mas que seja capaz de ser um símbolo que mostre que nós, 210 milhões de brasileiros, temos coisas em comum. Temos coisas em comum que podem construir um outro tipo de pacto. Então, essas questões podem ser rediscutidas. E a história é bonita, porque fazer história é perceber que tudo que te angustia é definido historicamente. Que é o fato de uma pessoa estar sofrendo bullying por questão sexual é simplesmente um objeto histórico. E se ela entendesse que isso não era assim, se ela entendesse que são molduras as quais tentam definir uma essência para uma existência ou uma norma para uma prática, tudo isso a pessoa seria mais livre e mais feliz. Como é que eu posso ser feliz com um homem e uma mulher fechados monogamicamente? Sim, eu acredito que seja possível um casal heterossexual sendo fiel e feliz. Eu acho uma hipótese viável. Nunca encontrei, mas acho que seja uma hipótese viável. Você pode ser um homem com um homem sendo feliz? Pode. Você pode ser dois homens com uma mulher num pacto atual? Pode também. Você pode ser, como disse uma palestrante americana, quando perguntada, apesar da medicina dizer outra coisa, hoje são 26 gêneros, o mais recente levantamento, mas ela disse, quantos gêneros tem no mundo? Ela explicou, 7 bilhões e meio. Nós somos 7 bilhões e meio de pessoas que sentem a sexualidade de forma distinta, o prazer de forma distinta. Agora, eu fazer definição de caráter a partir do orifício preferido de alguém, essa é uma construção histórica. É uma construção assustadoramente falsa. Assustadoramente falsa. Então, eleger virtudes que não eram sequer virtudes bíblicas, por exemplo. Virgindade não é uma virtude do Antigo Testamento. Pelo contrário, não. As filhas de Ló querem engravidar do pai para que ele não morra sem herdeiros. Praticam incesto para que o pai não morra sem herdeiros. Não? Quando o rei Davi envelhece da peste 90 anos, acham uma adolescente para aquecer sua cama. Porque o rei precisava de alguém para aquecer sua cama. Isso é Bíblia. Ela é mais livre do que o discurso conservador de hoje. É para eu entender que eu sou livre, sartrianamente. Eu sou condenado à liberdade, condenado à angústia dessa liberdade. E por fim, todo esse embrolho de violência, de atrito, de dificuldade, talvez não seja um caráter excepcional, mas a origem da nossa capacidade de criar. Usando uma frase que não é minha, é muito difundida, a Itália é dividida em guerra civil constante, invadida historicamente, alvo de povos invasores. A Itália produziu Michelangelo, a música de Palestrina, Padre Vivaldi. A Itália produziu Rafael. A Suíça, com 5 séculos de estabilidade, produziu o relógio Cuco. Então isso é usado para dizer que talvez quando você fica no campo colhendo morangos numa sociedade harmoniosa, você retire do ser humano a tensão narrativa, usando a metáfora do meu amigo falecido Rubem Alves, ostra feliz não produz pedra. Não? Ou seja, que a resposta à dor seja a produção. A resposta à dor seja uma maneira de eu ressignificar, o que mostra porque tantos artistas sejam atacados de uma angústia estrutural, porque tem uma sensibilidade
maior do que a média. E que, na verdade, o homem acomodado, que viva uma vida enquadrada, seja o grande mistério da patologia contemporânea. A pessoa feliz, enquadrada, que vai para o trabalho feliz, incorpora o discurso que é produtivo e volta para casa e diz que minha família é tudo e é feliz e vai e fala. Talvez esse seja o fenômeno a ser estudado. Talvez seja isso uma forma, voltando a Erasmo de Roterdã, de que a loucura seja a única forma de ser saudável. Como Erasmo queria no 16, ou Machado de Assis com alienista ao ano 19, como o Dr. Simão Bacamarte entende ao final, que sendo o único racional do grupo, ele deve ser internado e que o mundo pertence aos loucos, a felicidade dos loucos em geral. São questões, gente, todas elas, nenhuma uma grande originalidade minha, fruto de livros de observação, e todas vieram à tona, porque um grupo de talentos se reuniu e nos fez pensar sobre isso. Por isso a minha crença na arte e na magia do teatro, a grande magia do teatro, que é impossível de ser vivida a não ser ao vivo. Quando os alunos perguntam qual a diferença entre um vídeo de teatro e assistir uma peça ao vivo, é a diferença entre a boneca inflável e o teatro.